Nesta aula, você irá aprender sobre a função arrange. Basicamente, a função arrange serve para reordenar linhas em ordem ascendente ou descendente com base em alguma variável escolhida, seja em ordem alfabética ou do maior valor para o menor valor e vice-versa. Por exemplo, você possui um conjunto de dados chamado dados e precisa reordenar as linhas do seu conjunto de dados com base na ordem alfabética da coluna A. Para isto, basta utilizar esta linha de comando, arrange, dados, e escolher a coluna que será utilizada como referência. No exemplo do slide, queremos reordenar todas as observações com base na coluna A. Como resultado, todas as linhas são reordenadas com base na ordem alfabética da variável A, dessa forma. Bora ver na prática como funciona? Primeiro de tudo, vou apenas organizar melhor o script. Agora, vamos salvá-lo. Vou chamá-lo de manipulação underline 1 e save. Pronto. Vamos novamente adiantar no console o nome das colunas do conjunto de dados com a função names dados e run. Certo. Vamos observar o conjunto de dados. Imagine que nesse mar de informações, você precisa reordenar esse conjunto de dados com base no ano de produção de cada produto florestal. Isto é, você precisa ordenar todo o conjunto de dados do ano de 94, depois 95 e assim por diante. Digamos que fazendo isso, você é capaz de visualizar melhor seu banco de dados para comparar informações sobre a produção de diferentes produtos no mesmo ano. Para isso, portanto, precisamos reorganizar o conjunto de dados utilizando a coluna ano PEVs. Bora começar! Função arrange. Reordenando o conjunto de dados com base em uma coluna. Neste exemplo, precisamos reorganizar o conjunto de dados com base no ano, utilizando a coluna ano PEVs, do menor para o maior, isto é, de 94 para 2016. Para tanto, vamos criar um objeto chamado ano, underline menor, underline maior. Ano, underline menor, underline maior, símbolo, arrange, dados, e vou copiar, ano, PEVs. E run. Bora ver o que aconteceu? Você pode perceber que temos agora informações de vários produtos organizados por ano. Facilitando, por exemplo, a comparação entre diferentes produtos no mesmo ano. Contudo, você percebeu que seria melhor se os dados mais recentes aparecessem primeiro, isto é, de 2016 para 94. Para isso, vamos usar um argumento chamado desc. Ele serve para reorganizar determinada coluna em ordem descendente, ou seja, do maior valor para o menor valor. Bom, vou criar um objeto chamado ano, underline maior, underline menor. Ano, underline maior, underline menor. Símbolo, arrange, dados,
o argumento des, colocar ano pevs e run. Pronto. Agora o conjunto de dados está organizado por ano, considerando do maior para o menor. Imagine agora que você precise que o tipo de produto extrativo esteja organizado em ordem alfabética, isto é, de A a Z. Para tanto, vamos criar um objeto chamado prod1. Prod1, símbolo, arrange dados. Vou copiar novamente, aqui agora a coluna tipo de produto extrativo e run. Podemos observar que está em ordem alfabética. Conforme exemplo anterior, você precisa agora reorganizar o conjunto de dados em ordem descendente e, portanto, de Z a A. Para isso, vamos criar um objeto chamado prod2 e utilizar o argumento des da mesma forma que utilizamos no exemplo anterior. Prod2, símbolo, arrange dados, vírgula, des, tipo de produto extrativo e run. Tá aí. Por fim, é possível reordenar o conjunto de dados utilizando quantas colunas você desejar. Mas é importante você saber que a função irá sempre considerar a ordem das colunas de maneira hierárquica, isto é, ela organizará os dados com base na primeira coluna, depois, sem mexer na primeira coluna, irá organizar os dados com base na segunda coluna e assim por diante. Bora ver como funciona? Reordenando o conjunto de dados com base em duas colunas. Neste exemplo, vamos reorganizar o conjunto de dados primeiro com base no ano, utilizando a coluna ano pevs, do menor para o maior, isto é, de 94 para 2016. Depois, vamos reorganizar o conjunto de dados com base no tipo de produto extrativo, utilizando a coluna tipo de produto extrativo, em ordem alfabética, isto é, de A a Z. Para tanto, vamos criar um objeto chamado anoprod1. Anoprod1, símbolo, arrange dados, anopevs, vou copiar e colar, tipo de produto extrativo e run. Aqui também é possível utilizar o argumento des conforme vimos nos exemplos anteriores. Para tanto, vamos criar mais alguns exemplos. Vou chamá-los de anoprod 2, 3 e 4. Anoprod 2, símbolo, arrange dados, des, ano, pevs, vou digitar, tipo de produto extrativo e run. Agora, ano prod 3, símbolo, arrange dados, ano pevs, des, tipo de produto
extrativo e run. Ano, prod 4, símbolo, arrange, dados, desce, ano, peves, vírgula, desce, tipo de produto extrativo e run. Vale ressaltar que você pode utilizar quantas variáveis desejar para reordenar seu conjunto de dados. Bom, aqui você aprendeu como utilizar a função arrange de maneira prática e bastante eficiente. Agora você já sabe como organizar seu conjunto de dados da maneira que desejar. É isso aí. Até a próxima aula!